81, de acordo com as diretrizes impostas pelo Ministério da Saúde, iremos fazer também a campanha em massa contra o sarampo e a poliomielite a um tempo só. Na Bahia, outra doença ameaça as crianças da cidade de Santo Amaro da Purificação. Ela é provocada pelo excesso de chumbo. Quem pensava que as dores de cabeça, náuseas e tonturas e os terríveis perigos para o sangue terminavam com a recente medida governamental de desativar 50% da produção da Cobrac, Companhia Brasileira de Chumbo, está completamente enganado. Ontem à noite, nesta palestra na Associação Baiana de Medicina, os professores Fernando Carvalho e Aníbal Silvani Neto, que desenvolveram de 16 de julho a 25 de setembro uma intensa pesquisa em Santo Amaro, comprovando os males da poluição na área, reafirmavam agora que outras crianças certamente estarão doentes, como também os adultos que não foram pesquisados. Algumas crianças que por outros motivos nós examinamos, fizemos exames de sangue, além dessa faixa, cerca de umas 30 crianças, nós encontramos algumas com alterações laboratoriais sugestivas de intoxicação por chumbo e algumas, inclusive, já foram encaminhadas a tratamento. E é preciso estudar os adultos também, como investigar melhor a sintomatologia clínica apresentada naquela área por pessoas que estiveram expostas durante tanto tempo ao chumbo. O PDS de São Paulo lançou oficialmente seu programa hoje com uma festa de 2.000 pessoas. O encontro do partido foi no Palácio das Convenções do AMB. Estavam presentes os ministros do Trabalho e da Justiça, além de dirigentes nacionais do PDS. Todos os diretórios regionais estavam representados. A direção do partido apresentou também uma cartilha para divulgação do programa nas bases. O governador Paulo Maluf encerrou o encontro com um discurso. Depois da festa, o ministro da Justiça, Abi Akel, comentou a decisão do Supremo Tribunal Federal, suspendendo temporariamente a expulsão do padre italiano Vito Miracapilo. Vi como devemos ver todas as decisões do Supremo Tribunal Federal como algo que não se discute, que se cumpre. Mandei cumprir imediatamente. Eu acho que pode haver um desentendimento entre a igreja e o Estado, ou, em suma, o entendimento que está havendo não poderia ser prejudicado? Não, eu acredito que não, porque a simples aplicação de um dispositivo legal, pelo fato de ter como paciente ou destinatário um sacerdote, não afetaria jamais as relações entre igreja e governo. Mas já houve várias manifestações da igreja, não é, contrárias a essa medida. Sim, são as manifestações daqueles que não se conformam com a aplicação desse dispositivo legal. O padre italiano Vito Miracapilo está desde ontem na residência oficial do cardeal Dom Eugênio Salles, aqui no Rio. Mas não vai esperar ali o julgamento do processo pelo Supremo Tribunal Federal. Foi o que revelou hoje no Recife o bispo de Palmares, Dom Acácio Rodrigues. O CNBB convidou que o padre Vito fosse para Brasília, para ficar na sede da CNBB. E então a igreja de Palmares achou aceitar este convite. Foram trazidos hoje de São Paulo para o Rio os restos mortais dos irmãos Alex, militantes de uma organização radical de esquerda. Alex e Yuri Xavier Pereira foram presos em 72 e morreram na prisão em circunstâncias não esclarecidas. Foram enterrados em São Paulo com nomes falsos. Em maio do ano passado, depois de tentar encontrar os corpos durante 8 anos, a família obteve da Justiça atestados de óbito com os nomes verdadeiros. Hoje, os restos mortais chegaram ao Rio e foram recebidos por representantes de várias entidades. Eles serão enterrados amanhã. Morre no Rio Etelvino Lins, ex-governador de Pernambuco. Etelvino Lins faria 72 anos agora em novembro. Era pernambucano de Sertânia. Participou da vida política brasileira desde a Revolução de 30, quando integrou o movimento da Aliança Liberal, que colocou Getúlio Vargas no poder. Nesses 50 anos, foi chefe de polícia e governador de Pernambuco, deputado e senador pelo PSD. Em 1955, foi candidato à presidência da República, lançado por uma dissidência do PSD e da UDN, mas renunciou em favor de Juarez Távora. Era ministro aposentado do Tribunal de Contas da União. Foi um político típico da geração de 30, liberal e conservador. Defendia a restauração das instituições democráticas no país, ao mesmo tempo em que achava necessário um governo forte. Etelvino Lins estava internado há 4 dias para fazer uma operação no cérebro. A situação dele se agravou nas últimas horas e ele morreu de aneurisma às 5 da manhã.
deixa a viúva Dona Djanira, irmã do ministro Jaci Falcão, do Supremo Tribunal Federal, e 8 filhos, nenhum deles na política. No velório, muitos parentes, amigos e políticos. Etelvino Lins, na vida familiar, no convívio social e como político, foi um homem integral. O sepultamento de Etelvino Lins será amanhã, às 10 horas, aqui mesmo no cemitério São João Batista, com a presença do governador de Pernambuco, Marco Maciel. O governador de Pernambuco, Marco Maciel, decretou hoje luto oficial por 3 dias em virtude da morte do ex-político Etelvino Lins. Enterrado hoje no Rio, o acadêmico Otávio de Faria. Mais de 100 pessoas acompanharam o enterro do carioca Otávio de Faria, um amante do cinema, um apaixonado pelo futebol que morreu ontem, aos 72 anos de idade, como sempre viveu, cercado por escritores. Estiveram no cemitério, entre outros, o presidente da Academia Brasileira de Letras, Austrégésilo de Ataíde, e o acadêmico Otto Lara Rezende. Está pronta a Caixa Forte do Banco Central em Brasília. Ela tem capacidade para guardar todo o ouro do país. Este edifício do Banco Central do Brasil tem 27 andares, mas a sua altura é de um prédio de 21. Isto porque os outros 6 andares são subterrâneos, sendo que no último, a 20 metros de profundidade, está o maior e o mais seguro cofre do país. Poucas pessoas podem chegar até aqui. Assim mesmo, tem que se identificar para guardas e computadores. O caminhão com dinheiro entra por esse caminho. A identificação é feita por guardas protegidos em guaritas à prova de bala. Só depois é que o carro com valores poderá descer até o 6º subsolo. A Caixa Forte é separada do resto do prédio por este corredor de 60 centímetros, sempre vigiado por guardas. Ele é estreito para evitar o uso de raio laser, que numa distância de 2 metros é capaz de abrir buraco em qualquer tipo de parede. Agora, a única barreira que nos separa do cofre é esta porta de 1 metro de largura, pesando 30 toneladas e que é movida por um sistema eletrônico. Só abre na hora programada pelo computador. O cofre tem mais de 4.000 metros quadrados e suas paredes de cimento têm 1 metro de largura. Pequenos radares transmitem ao controle central qualquer ruído ou movimento dentro da Caixa Forte. O mecanismo de segurança é tão sofisticado que estes aparelhos poderão localizar até mesmo um rato dentro da Caixa Forte. Até o final do ano, as 6 toneladas de ouro em lingote, que atualmente estão no Rio, serão transferidas para cá. A Caixa vai guardar também as reservas brasileiras, que somam mais de 7 bilhões de dólares. O dia da transferência já está sendo planejado. A hora e a data são um segredo que poucos sabem. A polícia apresentou hoje os assaltantes que arrombaram no domingo passado no centro do Rio uma ourivesaria e levaram, segundo o dono da loja, 40 milhões de cruzeiros e, segundo os assaltantes, apenas 8 milhões. Antônio Seta, José Carlos Folter, Altamiro Ramos da Silva e seu filho, menor RBS, de 16 anos, foram presos hoje de manhã. A polícia apreendeu barras de ouro, ouro em pó, paládio, joias, armas e material de arrombamento. Os assaltantes só vão depor amanhã e a principal preocupação da polícia é saber quem planejou o assalto. Outra preocupação, saber... 3 jogos hoje pelo teste 517 da Loteria Esportiva, com prêmio de 214 milhões de cruzeiros. O 6, Santa Cruz e Santo Amaro, vai ser disputado logo mais no Recife. Em São Paulo, a Portuguesa ganhou do Corinthians, 1-0, coluna 2 no jogo 10. E no Rio, uma zebra, coluna 2 no jogo 4, Serrano 3, América 1. Bernardo lança Gilberto, que toca por baixo na saída do Jurandir, Serrano 1-0. Bernardo outra vez ganha de Heraldo, chuta fraco, mas Jurandir aceita. Serrano 2-0. Luiz Carlos entra livre, dribla Jurandir, quase cai, mas consegue completar para o gol vazio. Serrano 3-0. O Shoa toca para Luizinho, o chute sai fraco, o goleiro rebate e Nedo entra para marcar. Final, Serrano 3, América 1.
O Corinthians está mais longe da decisão do segundo turno do Campeonato Paulista. Perdeu de 1-0 para a Portuguesa. Zé Mário deu para Carrasco, que acertou uma bomba. De norte a sul do país, os campeonatos regionais chegam à fase de definição. E nos principais estados, o mesmo impasse. O futebol decidido cada vez mais por fatores extracampo. Amanhã é dia de clássico no futebol paulista. Santos e São Paulo farão no Morumbi um jogo que, para muitos observadores, pode ser a prévia da final do campeonato. O mais violento de toda a história do futebol de São Paulo. Marcado pelas invasões de campo, como esta, no jogo Corinthians e Portuguesa. E também pela quase destruição de alguns estádios, como aconteceu quarta-feira em Piracicaba, no jogo 15 Taubaté. Por agressões a árbitros, por tentativas de suborno, como a de que foi vítima o juiz Dulcídio Vanderlei Bosquilha. Mas amanhã é dia de clássico, e 2 ídolos estarão em campo. Newton Batata, perdoado pelo técnico Pepe, do Santos, e Renato, do São Paulo, recuperado de uma contusão. Você sabe que a gente está voltando agora e de uma contusão que foi um pouco grave. Mas eu tenho certeza que posso me sair bem. Eu espero que realmente o Newton Batata volte a vestir a camisa do Santos com muito brilho, com muito entusiasmo, com o esforço que ele sempre teve. Aqui em Minas este ano, o Tapetão trabalhou mais que qualquer outro time e quase tudo foi definido nos tribunais. Mas apesar disso, a fase final do campeonato vai se desenrolando sem maiores problemas. Recursos, esses problemas de julgamento que tem, isso é invenção de Cartola. Então, nós temos de ficar preocupados com o jogo. Que amanhã vai ter contra o América, aí um clássico difícil, entende? E que a gente está pensando ali dentro de campo. Fora a gente deixa o negócio correr. A gente não incomoda de ser conduzido pelos Cartola. Nos 15 anos do Mineirão, o América só foi campeão estadual uma vez. É o atual campeão da Taça Minas Gerais. Mas Atlético e Cruzeiro não disputaram o título este ano. O Atlético é o time mineiro que conquistou o maior número de campeonatos regionais. No Mineirão, entretanto, venceu apenas 3 vezes. É bicampeão estadual e começou o certame como favorito para conseguir o tri. No Rio, o campeonato também teve problemas extracampo. Muitas críticas às arbitragens, por exemplo. Críticas que começaram no Fla-Flu, quando o juiz Wilson Carlos dos Santos anulou um gol legítimo de Robertinho, alegando mão de Gilberto. Essa semana, mais críticas. Dessa vez, ao juiz Arnaldo César Coelho. Ele teve a coragem de marcar um pênalti aos 45 minutos do segundo tempo. E com esse pênalti, o Vasco derrotou o Bangu. Todo mundo reclamou, mais ainda os dirigentes do Flamengo. Só que nessa mesma noite, esses mesmos dirigentes do Flamengo absolviam Zico para a decisão de amanhã. Depois de Zico ter agredido a Perivaldo no jogo Flamengo e Botafogo. Uma série de denúncias que agitaram as torcidas. A arbitragem tão ridícula vai dar gente. Linha tremenda, né? Federação toda. Pra mim estão ajudando o Flamengo. O Flamengo tentou tumultuar, recorreu lá com o Zico, uma vergonha, porque estava previsto por lei ele pegar 2 a 6 jogos e acabou pegando um jogo só. Não, o Zico não pode ficar de fora, que é o maior jogador do Brasil, amanhã ele faz 3. Eu creio que estamos devendo uma boa apresentação à nossa torcida e temos que pagar isso. E espero que seja amanhã contra o Vasco. Ah, o Zico não é nada, rapaz. Precisa ter o dinamite lá para fazer gol. Que o juiz possa ser o mais correto possível e que não prejudique o espetáculo e a torcida que vai comparecer ao campo para ver esse grande jogo. A maior área para a prática de voo livre no Brasil, o alto da praia de São Conrado, no Rio, volta a ser usada para competições. Vende lá, câmbio. E hoje os homens-pássaros puderam novamente pular da rampa da Pedra Bonita. Chegava ao fim uma interdição que durou 2 semanas. Motivo: foram registrados vários casos de asas voando no espaço aéreo dos aviões. Agora existem cartazes de advertência, que chegam até a recomendar bom senso aos pilotos. Hoje, na reabertura da rampa, eles saltaram para a primeira etapa do Campeonato Carioca e foram devidamente fiscalizados. Anotamos tudo. A hora de decolagem, só a hora do pouso que nós não anotamos, mas vemos quando pousam lá na praia. Quer dizer que dá para controlar o lugar onde eles estão voando, onde é que eles vão pousar, tudo, se eles não ultrapassam um lugar determinado. Correto, dá para notar daqui de cima, daqui mesmo dá para ver. Os pilotos agora estão conscientes que nós temos que nos controlar um ao outro, entende? Para não haver mais deslizes e a gente não perder a nossa rampa, certo? Em São Paulo, um professor de Kung Fu quebra 14
14 barras de gelo e consegue novo recorde mundial. No Fantástico do dia 11 de maio, o sul-africano Kenny Uitenborgat, lutador de karatê, apareceu com uma façanha incrível. Usando um antebraço, quebrou 10 barras de gelo, 5 de cada vez. Para arrematar, ainda quebrou um tijolo com a testa. Um verdadeiro recorde mundial. Mas aqui em São Paulo, no bairro da Freguesia do Ó, Sérgio Batarelli, um professor de Taizan, modalidade do Kung Fu, hoje resolveu tentar superar esse recorde. Prometeu quebrar 14 barras de gelo, 7 de cada vez. Qualquer pessoa pode quebrar. O importante é ela saber utilizar toda a força que ela tem no corpo, ou seja, concentrar 100% a força no único ponto. Agora, conta uma coisa, não tem marmelada, é isso? Não, pode chegar aqui, olhar, a barra é compacta. Tudo pronto. O professor Sérgio Batarelli se concentra. Veja de novo como ele conseguiu. A escalada no terrorismo na Europa. Os planos de uma capital brasileira para economizar combustível. Veja daqui a pouco. A Inglaterra vai processar os dirigentes de movimentos de direita, anunciou hoje o ministro da Justiça. Eles serão acusados de praticar atos terroristas e de estimular o ódio racial. O objetivo é impedir que a Inglaterra seja vítima da onda de terrorismo que agita a Europa há 2 meses. Nosso correspondente Fernando Silva Pinto foi recolher em Paris outras informações sobre o assunto. Bolonha, Itália, dia 2 de agosto. Uma bomba explode na estação ferroviária. 84 mortos, mais de 180 feridos. Munique, Alemanha, dia 26 de setembro. Uma bomba explode na festa da cerveja. 13 mortos, 214 feridos. Paris, França, 4 de outubro. Uma bomba explode na rua Copérnico, a 10 metros da porta de uma sinagoga. 4 mortos, 10 feridos. Nos 3 atentados, a autoria foi reivindicada ou atribuída a grupos de extrema-direita. Desde a Segunda Grande Guerra, a Europa não tinha visto tanta violência por parte de neonazistas, fascistas ou nacionalistas fanáticos. Os sinais da existência desses grupos são conhecidos. Ódio aos judeus e a tudo que lembre semitismo, doutrinação de jovens entre 17 e 25 anos e discriminação contra a massa de imigrantes que hoje forma a maior força de trabalho não especializada da Europa. Estes são apenas alguns dos sinais que lembram o nazismo e o fascismo dos anos 30. Mas agora, na década de 80, a extrema-direita não vê nenhuma chance de chegar ao poder através da via eleitoral. A violência fica sendo a forma mais eficiente não só para chamar a atenção, como também para criar instabilidade política. Esse é um dos poucos grupos de extrema-direita da Europa que não está na ilegalidade. Chama-se Obra Francesa. A sua organização é típica. Não existe uma sede. 4 ou 5 pequenas casas nos subúrbios de Paris diluem a atenção dos policiais e da vizinhança. Entre